Antes de começar a falar de onde pode estar sendo os gargalos da sua empresa, eu vou te contar exatamente o que é o lucro, tá? Até para a gente ficar na mesma página. Então, lucro da sua empresa é basicamente as suas vendas menos seus gastos, certo? Então, em um cenário ideal, as suas vendas vão ser maiores do que os seus gastos e ao final vai ter um lucro, certo? O que é que você pode estar sentindo é aquele sentimento de caramba, quanto mais eu vender, mais vai sobrar dinheiro ao final do dia. E não necessariamente isso é verdade. Na maioria das vezes, a gente tende a superestimar as nossas vendas e a gente tende a subestimar os nossos gastos. Então, a situação que acontece muito com os empreendedores, com os negócios, é justamente os gastos serem maiores do que as vendas. Então, na verdade, você não está tendo lucro, você está tendo um prejuízo, o que é um sinal de alerta. Juízo. Sinal de alerta. E esse sinal de alerta, ele pode ter alguns tipos de sinais, uns sintomas. Como eu falo, finanças é como se fosse um médico em que o analista financeiro ele faz exames nas empresas para ver onde é que está doendo. E às vezes a gente só vai sentir quando está usando o cheque especial. Você está vendo a conta sangrar, certo? Então, com essa definição de lucro, você pode ou não pode estar tendo lucro. Como é que você vai ver se você está tendo lucro? Você vai ver o seu estado atual por meio do DRE, que é um demonstrativo financeiro, que você tem um saldo de tudo que você vendeu e quais são os custos e despesas atrelados. Daí você vai ter sair do escuro e ver se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo, certo? É assim que você vê. Então, solicite ao financeiro ou se você for da área financeira, faça um relatório que siga os padrões aceitos de finanças para saber exatamente cada um desses estados, se for para todo mundo chorar junto ou se for para todo mundo comemorar junto, certo? Daí, sabendo essa definição, podem ter umas outras distorções em que você não veja o dinheiro na conta, tá? Principalmente pela definição, lucro, nem todo lucro ele vai para sua conta financeira. Ele pode ter alguns destinos que você tem que ter ciência, tá? Vai muito relacionado à sua operação, mas um desses motivos você vai se identificar, tá? Então, o lucro, pessoal, ele pode ter inúmeras destinações, certo? Cheguei, vi meu relatório, vi que estava tendo lucro. Mas, Pedro, eu não estou vendo lucro na minha conta bancária. Tá falando que tá me dando 100 mil de lucro e eu não estou vendo 10 mil, 15 mil, ou nem lucro, ou nem caixa na conta, tá? Liquidez. Então podem ter diversos destinos o seu lucro, tá? Dentre eles, existe o destino de estar no seu estoque. Primeiro, destino possível. Você pode ter tido um lucro muito bom, mas ao mesmo tempo, você no próximo mês você vendeu muito, ao mesmo tempo que você comprou muito e estocou insumos. Se você tiver estoque, estocou matéria-prima, se você é de indústria. Então, o seu lucro ele pode estar dentro do seu estoque. Daí vai uma recomendação: sempre gire seu estoque, tá? Olhe para o seu balanço e veja seu nível de estoque. Estoque parado é dinheiro que está parado lá, tá? Uma outra, um outro destino pode ser o seu contas a receber, o nosso segundo destino. Contas a receber é basicamente, você pode vender 100 e pode ter recebido 50, porque os outros 50 você vendeu a prazo, você financiou o seu cliente
Seu cliente não compraria com você se você não tivesse dado prazo. Então, o contas a receber, inflar o contas a receber, pode ser, o seu lucro pode estar parte no prazo dos clientes que você deu para ter a venda, certo? Uma outra destinação é justamente a tirada dos sócios. Então, os seus sócios você pode ter 50 mil de lucro, mas em determinado mês, por você não saber separar prolabore de retirada, e de novo, é um aspecto muito importante nesse quadradinho. Prolabore é o que o salário do sócio para executar a função. Retirada é o que, depois de já ter retirado o custo de vida do sócio, o salário dele, o que é que vai tirar da última linha do lucro, certo? E ele não é fixo, ele é variável. Tem mês que você pode dar mais lucro ou menos lucro. Mas em determinados tipos de empresa que não tem isso bem alinhado, entre os sócios principalmente, o sócio ele pode retirar mais e pode deixar a empresa sem caixa. Isso daí pode sentir lá na conta bancária quando for pagar o boleto, certo? É a nossa terceira destinação. A quarta destinação é os investimentos. Digamos que você tem a matéria-prima e você precisa de máquinas. E uma máquina quebrou e você teve que comprar outra máquina. Essa compra da máquina, que geralmente é um valor considerável monetário, vai fazer o seu caixa sofrer, mas é uma questão necessária para a operação não parar, certo? Ou abrir, ou reformar e abrir uma nova loja, vão ser investimentos que vai tirar dinheiro do lucro e da conta bancária, mas que são necessários, certo? Então, seu lucro pode estar em parte nos seus investimentos de expansão, enfim. Uma outra destinação, mas não menos importante, são os desvios. Então, na empresa, você, no relatório contábil, pode ter dado, por exemplo, que o seu custo de determinado valor. Por exemplo, um valor X. Vamos colocar aqui em termos práticos um valor de 100, certo? E foi apurado o relatório direitinho. Só que quando foi feito o relatório, teve um erro de lançamento. Um exemplo. Aparentemente está tudo ok, mas um processo financeiro inadequado deu um erro de lançamento. Então, o custo não era 100, na verdade era 120. Certo? Ou seja, uma fonte de desvio pode ter sido um erro de lançamento. Não necessariamente seria roubo, como comumente a gente fala. Pode ter sido um erro administrativo e que dá um falso lucro. Daí a necessidade de você fazer um relatório financeiro de forma adequada e ter um financeiro ok. Mas pode ser, por exemplo, uma questão de avarias, em que você compre insumos e eles vençam. Ou pode ser uma questão de não classificação mesmo das transações, enfim. O seu lucro, ele também pode estar sendo sugado pelos desvios. Daí, de novo, um financeiro adequado vai lhe dar os caminhos para tratar de maneira adequada. Ou seja, o primeiro passo para você saber onde é que está indo o seu lucro é justamente você saber se você está tendo lucro ou não. Você precisa ter relatórios financeiros adequados. Se você teve lucro, o ideal é saber cada uma dessas destinações que foram comentadas, certo? Para cada tipo de negócio, existe negócios que não tem estoque, mas existem negócios que têm uma alta cadência de investimento. Então você tem que pegar esses conceitos e aplicar à sua realidade. Lembrando, sempre analise o negócio antes de qualquer análise financeira. Em seguida, sempre aplique esses conceitos de finanças
certo? E utilize a tecnologia a seu favor. Tenha relatórios assertivos, que ao final você sempre busque isso daqui, a principal razão de qualquer empresa, que é ter mais lucro. Para mais conteúdos como esse, segue aqui o canal.